Muito boa noite, uma vez mais, desta feita, bem-vindos à Noite Informativa. Damos sequência às notícias, portanto, do Jornal da Noite, fazendo alguma atualização. E hoje, quarta-feira, tem sido hábito recebermos os nossos convidados deputados na Assembleia da República para olharmos para alguns assuntos de interesse nacional. Vamos abrir esta Noite Informativa com esta notícia que dá conta de que há um dia do fim do recenseamento eleitoral, a cidade de Maputo ainda não atingiu a meta prevista, estando atualmente nos 69,1%. Entretanto, a Presidente da Comissão Provincial de Eleições mostra-se otimista em atingir a meta devido à maior afluência que se tem registrado nos postos. Obrigado, já teria foto, pode ficar à vontade. No horizonte de recensear 796.965 potenciais eleitores, a cidade de Maputo conseguiu 69,1%. Isto é, 557.168 eleitores já foram recenseados. Tínhamos como previsão na cidade de Maputo 796.965 eleitores, o correspondente aos 100%. E nós, neste momento, recenseamos cerca de 557 mil eleitores, 168, o equivalente a 69,1%. Entretanto, devido à maior afluência de cidadãos aos postos de recenseamento que se tem registrado, a Presidente da Comissão Provincial de Eleições mostra-se otimista em alcançar a meta. Nós estamos confortáveis com os números que temos e acreditamos que é possível ainda fazer algo. Isto por quê? Porque, infelizmente, os munícipes deixam tudo para o fim. Só de referir, o dia de ontem, nós registramos cerca de 20.500 eleitores. Refira-se que, a nível da cidade de Maputo, apenas o Distrito Municipal Catembe alcançou e ultrapassou a meta prevista, com cerca de 102% de eleitores recenseados. Pois, estes são os dados que foram apresentados hoje em conferência de imprensa. Vale dizer que desde que iniciou o processo de recenseamento eleitoral a 19 de março passado, o STAI reduziu de 2.421.989 eleitores dos 8.500.000 que deviam ter sido inscritos ou deviam ser inscritos. Mas mesmo assim, não pôde atingir a meta programada. O processo termina esta quinta-feira, portanto amanhã dia 17, mas até o dia 13, naquilo que foi o balanço que foi efetuado, tinham sido recenseados pelo menos 6.078.011 eleitores, quer dizer, 79,89% dos 7.599.200 previstos. Eu tenho em estúdios Silvério Ronguano, muito boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa. E também o engenheiro Magomice, muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa, para olharmos para este processo de recenseamento eleitoral que está praticamente no seu término. Amanhã vai tudo, portanto, encerrar. Dr. Ronguano, com estes números que nos são apresentados, fica agora a expectativa de se alcançar aquela meta desejável, portanto, que os eleitores fossem se inscrever e que pudéssemos ter um processo eleitoral que se avizinha com o menor número de abstenções possível, ou o mínimo possível. Bom, começarei já por cumprimentar os telespectadores e desejar aos muçulmanos um feliz Ramadão. Dizer, bom, o que nós tínhamos eram previsões. Portanto, as previsões podem ser alcançadas, mas também podem não ser alcançadas, foi o caso. Mas eu penso que os números que nós tivemos já são muito representativos. Portanto, se for possível levar todas essas pessoas efetivamente a participarem na votação, já teríamos um bom número. O grande problema desses números é que se está a se falar mais ou menos desses 80% dos recenseados, não tem uma distribuição uniforme em todos os círculos eleitorais. Portanto, falava-se, não sei, nos últimos dias, que, por exemplo, Matola tinha atingido metas um pouco acima só de 50%. Falava-se também de Niassa, que estava muito aquém. Portanto, é preciso ler esses números
primeiro de forma global, mas depois olhar para o mapa e ver como foi a distribuição em termos regionais, em termos municipais. Este é o primeiro aspecto que precisa ter em conta. O segundo aspecto é preciso ver qual é a correlação desses números com os números anteriores. Portanto, estamos a dizer que são 80%, mas esse 80% representa quantos por cento do universo das eleições, das últimas eleições? Eu penso que isso também é fundamental, porque há de perceber que essas previsões foram feitas baseando-se no censo da população, não é? E quando estamos a falar do censo da população, estamos a incluir crianças também, estamos a incluir pessoas sem capacidade eleitoral. Para dizer que uma leitura efetiva desses números tem que cruzar estes aspectos todos. E, em última análise, também ser cruzado com aqueles que, depois de recensear, vão participar ativamente, porque se tens 80% dos prováveis eleitores inscritos e depois tens 90% desses a fluir às urnas, será um número efetivamente representativo. Mas se depois de termos este número que está aquém das previsões, irmos às eleições com 30%, 40% dos eleitores a fluir às urnas, aí terá sido um grande desastre. Portanto, há esses aspectos todos que é preciso considerar, mas uma coisa é certa, mostra que a população moçambicana está muito agastada com a forma como o país está a ser conduzido, porque quando alguém decide pôr ou colocar-se fora do processo, de fato está a mandar uma mensagem de que não contem comigo, eu não estou contente com isso. Não há dúvida que não é a melhor opção, porque você está a se colocar à margem, mas ao colocar-se à margem também está a delegar que outros decidem por si. A ideia que foi apresentada aqui pela diretora do STAI ao nível da província de Maputo é que os moçambicanos estão habituados a deixar tudo para a última hora. Pode-se aplicar nestes casos em que há ainda, portanto, alguns distritos, alguns municípios, algumas províncias com as metas muito aquém daquilo que eram as expectativas? Eu penso que ela está a tentar motivar as pessoas, porque rapaz, falta um dia e ele falou de 20 mil, então 20 mil no horizonte de 300 mil eleitores que faltam, por exemplo, na cidade de Maputo, ou de 400 mil que faltam na Matola, todos estamos de acordo que não são representativos. Não? É evidente que nos últimos dias vamos ter uma avalanche, mas também aquelas máquinas não, estão calibradas a recensear mais ou menos uma pessoa em cada 3, 4 minutos. Portanto, mesmo havendo uma afluência, não será possível alterar os números, porque nós sabemos que há um número razoável que uma máquina pode fazer, porque se realmente as máquinas ultrapassarem aquilo que é razoável, porque se nós passamos, são 3 minutos, então é preciso saber, o dia tem 8 horas. Portanto, temos que dividir as 8 horas com aqueles 3 minutos e já se pode estimar quantas pessoas podem ser recenseadas. Já volto a si, do Dr. Ronguan, deixa-me ouvir também o engenheiro Magomissa, que é saúde, mais uma vez. Para si, a um dia do termo do processo de recenseamento eleitoral, o que é que lhe sugere dizer, olhando para os números que já foram alcançados, um pouco por todo o país, e esta avaliação que o próprio STAI faz, que as províncias do Niassa, da Zambésia e de Maputo têm sido as províncias cujos números estão aquém do expectável, portanto, neste processo? Muito obrigado e boa noite. Meus cumprimentos aos telespectadores, a toda a cidade moçambicana. Usar da ocasião para enaltecer, agradecer e exaltar a meu bom Deus. E também, como sendo este o primeiro programa em que tenho esta oportunidade de falar, quero usar as câmaras da STV para agradecer a todos que, direto ou indiretamente, têm
manifestando as suas condolências. Tem encorajado a mim, a todos nós, os membros do Partido Renamo, a família da Cama, pela partida prematura do nosso saudoso presidente Afonso Macaco Marcelo da Cama. Tanto um momento difícil, um momento triste, mas como se diz, temos que levantar a cabeça e caminhar. Ele fez a parte dele, cabe a nós continuarmos com a missão. E esta é uma das obras que ele trouxe para o país, a realização de eleições regulares. O recenseamento faz parte disso. E para isso eu vou tecer o meu comentário em relação ao recenseamento, dizer que é muito difícil elaborar um juízo sobre este resultado até agora alcançado, tendo em conta que há uma série de variáveis, como eu dizia bem, concordo com o colega, que interferem no resultado que se pretende. A meta é feita com base no último censo geral da população, e, porque tudo indica, não há aqui muita certeza entre a fiabilidade dos dados do Instituto Nacional de Estatística, tal que, em alguns casos, parecem haver mais dificuldades. Por exemplo, na cidade de Maputo, onde deve ter havido menos dificuldades para que o recenseamento geral da população, é onde há mais dificuldades de se alcançar a meta e por sinal, também devia ter sido mais fácil conseguir a meta aqui, tendo em conta a densidade, o raio dos postos de recenseamento. Mas nos distritos como Manica, nas províncias como Manica, Sofala, Nampula, onde houve mais dificuldades no recenseamento geral da população, parece haver mais facilidade de se cumprir as metas. Portanto, isso levanta uma série de suspeições, uma série de inquietações. Das duas, uma. As províncias da cidade de Maputo, onde há um relativo conforto do secretário técnico da administração eleitoral e, por conseguinte, um pouco interesse político, deve ter havido um rigor como tal. Mas nas províncias onde há um desconforto do ponto de vista de dispersão geográfica e também a tendência política, deve ter havido mais outros fatores. Por exemplo, não se reporta situações de transporte de eleitores de um determinado posto ou de uma determinada zona não autárquica para outra na cidade e província de Maputo, mas nas províncias do centro e norte do país, este fenômeno, este fator tem sido com maior frequência reportado, onde os eleitores são transportados, por exemplo, na província de Manica, dos distritos como Majase, distritos como Mussorize, distritos como Guro, para se recensearem em distritos em que as vilas ou sedes são autarquia. Portanto, todos esses fenômenos devem ser analisados para se perceber esta tendência de cumprimento, das metas nas províncias do centro e norte, com exceção de Niassa, como é óbvio. E levanta muita suspeição, mas a partida vamos crer que houve um bom trabalho. Intuitivamente, como que diria, vamos fazer de contas que deve ter havido um bom trabalho, mas há uma série de fatores que devem ser levantados para a análise destes resultados a partida. Tomando em consideração
pouco tempo que separa este processo de recenseamento eleitoral com as próximas eleições, as eleições autárquicas, julga que há espaço, eventualmente, para o STAI prorrogar este processo de recenseamento eleitoral, se as metas estiverem muito aquém daquilo, portanto, que era o expectável? Bom, o espaço para prorrogação do recenseamento, eu acho não, porque a ter que haver devia ter sido hoje. Todos os órgãos de comunicação social, podia ter havido uma conferência de imprensa, ou do secretário técnico da administração eleitoral, ou então da Comissão Nacional de Eleições, em que comunicavam a comunidade moçambicana no território nacional para continuar a fluir as urnas, aos postos de recenseamento nos dias subsequentes. Não só, isto tem implicações de ordem financeira, isto significava também ter a ver uma ginástica ou uma comunicação prévia com o governo para que a dotação orçamental fosse reforçada. Da percepção que pode-se tirar da diretora provincial do STAI da cidade de Maputo, parece haver um certo relaxamento, parece haver um certo conforto com os números, que apesar de ser o mais baixo do país, mas aquilo pode indiciar que ela está acarinhada ou está confortada daquilo que a Direção-Geral do STAI tem a projeção do recenseamento. Portanto, falamos de cerca de 70%, provavelmente seja essa a cifra, porque a forma, diria, sossegada como a diretora apareceu, em condições normais, não estaria a representar uma instituição que desejaria trabalhar para atingir metas ainda mais ambiciosas. Estamos a falar de 30% da população da cidade de Maputo fora do recenseamento. A previsão era cerca de 500 mil, estamos a falar de cerca de 150 mil habitantes com capacidade eleitoral ativa, que não vai, mas que ela diz que está confortável. Portanto, há aqui alguma coisa que faz transparecer que a própria direção-geral deve ter, para além da meta que é oficial, cerca de 500 mil, deve haver uma outra meta por baixo, que faz com que ela apareça tão sossegada e confortada a dizer que está sossegada com cerca de 70%, o que é normal para uma dirigente, assim dizer em público, não é um procedimento normal, mas pronto, fazer o quê? E isso insinua, ou dá para perceber que não houve aqui um esforço para a prorrogação do recenseamento por razões que podíamos também especular, sendo a principal a de ordem financeira. Sabemos que o governo está de rastro, não consegue dinheiro para comprar medicamento e muito menos podia prorrogar para o recenseamento. Silvério Ronguano, para si, esta possibilidade de se prorrogar o período de inscrição para os eleitores que até aqui não tiveram essa possibilidade de o fazer, como é que olha? Pode-se abrir ou poderia-se abrir o espaço? Eu penso que essa é uma porta sempre que está em cima da mesa, porque, repare, seria difícil se avisar com antecedência que se vai prorrogar o prazo, porque ao se dizer isto, as pessoas iam pontuar em casa, que afinal ainda temos mais dias. Portanto, é possível também pensar que o STAI pode deixar esta possibilidade de prorrogar até o último minuto, que é para arrastar nestas últimas horas pessoas para poderem recensear. Portanto, isto pode ser considerado. Mas é preciso também, por isso que para mim a questão comparativa que não tem sido trazido à lume é fundamental, porque é preciso dizer, portanto, esses 500 mil, por exemplo, na cidade de Maputo, esses 400 mil na cidade de Matola,
o que é que isto significa em relação ao último censo. Sim, porque os números não podem ser muito distanciados. Portanto, eu penso... Não, até que cidade de Maputo, 796 mil. Como? 796 mil, cidade de Maputo. Os que tinham sido recenseados. Previsão. Não, estava a dizer que, para além da previsão, o censo anterior das eleições... Quantos eleitores teve a cidade de Maputo nas eleições passadas? Aumentamos ou baixamos? Eu penso que isso é que é essencial, porque efetivamente, se descobrir que esses 500 mil estão abaixo dos que recensearam nas eleições passadas, então é grave, porque a tendência da população é crescer. Portanto, não pode a população crescer, o número de eleitores a diminuir. Por exemplo, se isto aconteceu, então mostra que há um grande descontentamento, há um grande alinhamento das pessoas, e temos que trabalhar, pelo menos enquanto não tivermos os números do censo anterior, com esta hipótese de que efetivamente há um grande alinhamento e desprezo, indiferença das pessoas. Não só por causa do custo de vida, das dívidas ocultas, de toda esta tramóia que fomos vivendo, mas também porque às vezes há eventos nos próprios pleitos eleitorais, como o tal badalado da recolha dos números, dos cartões, coisas que efetivamente não abonam a favor do processo. De eleição a eleição, fala-se de fraude eleitoral, as pessoas vão pensando que isso não vale a pena, porque esta hipótese é tão válida se reparar numa coisa tão simples, que, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, em Xamanculo, na Mafalala, na Machaquene, parece serem zonas em que facilmente a pessoa se recenseia em relação a Catembe. Ou se me diz que em Catembe já foram atingidas as metas, onde há mais dificuldade, portanto, a quilometragem que separa, a dispersão da população é maior. Quer dizer, é um contrassenso, é muito difícil perceber, porque até os níveis de cidadania, de instrução, tudo isso, Catembe perde. Mas, entretanto, onde afluíram as eleições. Também se comparar, por exemplo, Gaza e Inhambane, que são círculos eleitorais, que pelo menos dá a entender que vota mais no poder, aí os níveis portanto, de afluência são grandes e quase que se atingiram os 100%. Se olhar, por exemplo, na província de Maputo, há de ver que onde efetivamente há maior equilíbrio entre a oposição e o poder é na cidade de Matola, e onde há menos eleitores recenseados. Ao contrário, se vais para Matutuíne, se vais para Manhissa, se vais... Matutuíne não entrou desta vez, mas se vais para Manhissa, se vais para Namancha, se vais para Boane, verifica-se que estão muito próximos de atingir as metas. Então, são esses aspectos que realmente até assustam. A gente fica sem perceber, será que nessas zonas as pessoas estão tão satisfeitas que colaboram ou haverá... Então, são esses dados que levantam alguma suspeição e que faz a gente pensar e precisar de refletir. E já estamos em sede das tais fraudes eleitorais, ou porque efetivamente as pessoas votam, regra geral, do lado do governo, também estão mais satisfeitas, também colaboram mais com os processos governativos, enquanto nas zonas onde efetivamente as pessoas votam na oposição, estão mais tristes, tendem a não participar. Eu penso que são esses aspectos que é preciso, se calhar, alguém que tenha conhecimento, que possa nos explicar qual é a ratio, qual é a lógica, porque, de contrário, de fato, levanta sempre aquela suspeição, levanta sempre aquela dúvida, o que efetivamente está a acontecer. Estava a dizer um engenheiro aqui, sou deputado, Sua Excelência,
que esta questão de transferência de eleitores não se sente muito aqui em Maputo, mas não é bem assim, porque hoje mesmo eu tive relatos que na zona de Macanchuene, Chumene, onde faz fronteira com Moamba, que não é uma zona que vai se recensear, havia grandes problemas, porque havia evidência de pessoas de Moamba virem para recensear. O mesmo se pensará em relação à zona, por exemplo, de Zimpeto, que faz fronteira com a parte de Maracuene, que também haverá essa pressão. Portanto, parece-me que, por um lado, há este sentimento de não se atingir as metas, mas também dá a entender que os processos de recenseamento não estão a obedecer os mesmos critérios. E só para ter uma ideia desta inconsequência, a cidade de Maputo é mais compacta, por exemplo, que a cidade da Matola, não é? A previsão da cidade de Maputo era 790 mil eleitores, mas a previsão da Matola era 800 mil. Mas há de perceber que na cidade de Maputo tinha cerca de 190 postos de recenseamento. Na Matola, que se esperava mais pessoas para recensear, havia 136 postos de recenseamento. Ora, o território é mais disperso na Matola. A população é maior. Como é que tens menos postos de recenseamento? Na cidade de Maputo tem uma situação, a população mais compacta e o número de eleitores era inferior e havia mais postos e uma diferença expressiva. Então, são estas formas de gestão dos processos que até podem estar certo, não é? Mas como não há este hábito de se duvidar, de explicar as decisões que são tomadas, porque penso que estamos na era digital, na era portanto, de uma sociedade de informação, há uma obrigação de as autoridades públicas vir ao público e explicar o que está a acontecer. Aliás, só a ideia de se recensear todo o distrito, nós estamos a dizer, por exemplo, Matola e Boane, tens aquela zona toda de Matola, Rio, Mozale, que não pertence nem ao município de Boane, nem ao município mas as pessoas tinham que recensear na mesma. E a pergunta, estão a recensear para depois votarem aonde? Então, são estas questões todas que eu penso que trazem confusão na cabeça das pessoas, para dizer que não podemos apenas dizer as pessoas não estão a recensear, as pessoas não estão a aderir ao processo. É preciso também se trazer esses dados. Qual é a distância que a pessoa faz para encontrar um posto do recenseamento? É preciso perguntar qual foi o esforço efetivo dos órgãos eleitorais em publicitar o processo, porque é preciso lembrar que as pessoas ainda têm cartões de eleitores das eleições passadas, que até foram usadas em Nampula. Agora, será que as mensagens foram tão contundentes para a pessoa perceber que o cartão de eleitor que tem já não serve a um outro cartão de eleitor? Eu penso que há muitos aspectos que, se calhar, podiam ser feitos de outra maneira, podíamos organizar as eleições de outra maneira, e é por isso que sequer se justifica a tese que muitos setores da sociedade civil e dos partidos de oposição têm defendido que o STAI tem de estar subordinado à CNE, porque enquanto o STAI estiver subordinado ao governo, o governo é dirigido por um dos partidos, portanto, há de haver sempre estas suspeições, estas dúvidas. Já para aprofundarmos esta questão, portanto, da subordinação do STAI ao governo, gostava de ouvir o engenheiro Magomissa, até porque o STAI, o Dr. Ronguano falava sobre medidas excepcionais que poderiam ser tomadas, deveriam ter sido tomadas pelo STAI. O STAI prometeu ao longo deste processo também tomar algumas medidas excepcionais para elevar o número de eleitores, quando deu conta, portanto, de que poucos cidadãos
afluíam aos postos de recenseamento eleitoral. Entre as medidas esteve a intensificação, portanto, das mensagens de apelo aos cidadãos para que pudessem ou fossem recensear-se. Mas, aparentemente, esta mensagem não surtiu o efeito desejado. Que mais é que poderia ter sido feito? Vimos, por exemplo, nos últimos dias, o desporto foi associado a este evento, que é, portanto, o processo de recenseamento eleitoral, entre outros, enfim, meios para tentar levar cada vez mais potenciais eleitores aos postos de recenseamento. Mesmo assim, a mensagem, ou essa intensificação, portanto, a mensagem de apelo, não foi tão forte assim. Bom, há uma série de fatores que, como dizia também o colega Ronguano, que a maioria deles também concordam. Bom, eu confesso que desde 1994, talvez essa tenha sido a campanha ou a educação cívica mais fraca em termos de propaganda, publicidade do processo como tal. Não só, também é uma campanha bastante difusa. Como dizia o colega, alguém que vive na Matola Rio tem de recensear, mas não vai votar. Isto cria, a partida, um certo desconforto, mas estas pessoas estão contabilizadas dentro daquele universo que se espera que devia recensear. A partir do momento em que a pessoa sabe que, ok, eu vou recensear, mas não vou votar, qual é a razão de eu fazer isso? Mas também a pessoa sabe que o próximo ano há de haver um recenseamento em que a zona dele, mais uma vez, estará contemplada para se recensear. Mas por que fazer agora uma coisa que eu posso fazer no próximo ano? Então, dentro das minhas prioridades pessoais, eu posso adiar este ano, porque é apenas para, ok, um dever de cidadania recensear, mas não vai mudar nada na minha vida pessoal. Mas próximo ano vou recensear e vai sim mudar. Isto, falamos das províncias fora da cidade de Maputo. A questão séria é dentro da cidade de Maputo. A cidade de Maputo é onde todos os distritos são municipais, são autárquicos. E, por sinal, é o distrito com uma taxa extremamente baixa. Portanto, há aqui alguma coisa que não está bem. Também do que se sabe, do que teve vindo a ser comunicado, os aparelhos do STAI são obsoletos. Na maioria das vezes, os aparelhos estavam avariados. Se não estavam avariados, havia ali déficit de consumíveis. Ou não tinha toner colorido, ou não tinha preto branco, ou não tinha algum consumível. Isso pode ter conduzido de certa maneira. E isto, quando começou, me pareceu que o próprio STAI não teve a tenacidade suficiente para controlar o processo logo. Foi gerindo de forma não diria desleixado não, mas não era aquele afinco como tal, mas que os erros foram se acumulando, tal que quando se chegou a se perceber que o tempo já era pouco e o número de recenseados era extremamente baixo, quis-se multiplicar o esforço, mas alguém que foi a um posto de recenseamento 2, 3 vezes, não conseguiu recensear, teria pouca coragem para ir pela 4ª e pela 3ª vez. Isso também podia-se dizer em relação a Nampula, foi a cidade em que os órgãos de comunicação social, e para já a STV está de parabéns, mostrou e provou por A mais B que o STAI não esteve em condições de estar ao nível do desejável para cobrir o recenseamento a taxa diária, por razões óbvias. Chegou-se até a se insinuar ou a se falar de suborno pelos membros do STAI, digamos, o brigadista é o agente do STAI. Portanto, tudo isso confirma o desleixo ou a falta de determinação do secretário técnico da Justiça Eleitoral na responsabilidade que devia tomar quando arrancou o recenseamento.
tanto na mensagem, em termos de intensidade propagandística, como na logística necessária para as brigadas. Em alguns casos, há postos de recenseamento que justificavam estar ali 2 mobiles, mas sempre era um mobile. Eu lembro, em Manica, tínhamos a situação do, acho que é no bairro 4, em Chimoio, por exemplo, em que as filas eram sempre longas, mas era sempre um mobile. Quer dizer, as pessoas regressavam a casa 2 ou 3 dias. A pessoa recebia a senha hoje e a dia seguinte não conseguia recensear. Isto tudo constitui um fator de desmotivação. Por outro lado, para uma província como Manica, em que a principal atividade é a agricultura, coincide numa época em que ocorre a colheita de cereais, de milho e outros. Faltar 2, 3 dias a colheita tem implicações diretas na vida econômica e social da família. Portanto, o cidadão aqui tinha que jogar. E onde é que acontece o recenseamento? O recenseamento está a acontecer precisamente nos distritos de maior produção agrícola. Estamos a falar de Gondola, estamos a falar de Sussundenga, estamos a falar de Manica, estamos a falar de Baro, aqueles são os celeiros da província. Portanto, todos esses fatores deviam ser jogados. E repara, por exemplo, para o posto ou para a brigada de recenseamento, falo de Manica, que está lá na fronteira em Ronde, onde até comunicação via estrada é difícil. Uma avaria do mobile levaria no mínimo 1 ou 2 dias para a reparação de um técnico que tinha que sair da vila ou da sede distrital. E isso tem implicações na vida das populações no seu dia a dia. Como eu dizia, é tempo de colheita, é tempo de armazenamento, de preparar os armazéns, o que chamamos vulgarmente os celeiros. Tudo isso tem implicação naquilo que seria a vontade e o desejo do cidadão para realizar este valor de cidadania. Mas mais do que isso, aquelas pessoas sabiam que devem recensear, mas não para votar este ano. Portanto, estes fatores todos devem ser julgados. De uma maneira geral, eu acho que temos que ter um momento de reflexão, primeiro como um país, que tipo de modelo de organização eleitoral que nós precisamos. Já adiantava o colega Runguana em relação ao secretário técnico da administração eleitoral. É um secretário técnico da administração que parece estar independente ou desconexado com o órgão político da administração eleitoral, que é a Comissão Nacional de Eleições. E isso parece ter haver ainda 2 vontades, uma da Comissão, elas 2 comandos, diria, uma da Comissão, da Comissão Nacional de Eleições e outro comando do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que é o STAR. E tudo isso tem nos levar a uma reflexão. Vale a pena haver um recenseamento só para as autarquias ou um recenseamento que tem de ser abrangente para todas as eleições? Tudo são perguntas que devem ser levantadas de reflexão para as próximas vezes. Se, e esperamos que assim seja, for revista a Constituição da República e haver eleições provinciais, vale a pena as eleições provinciais, as eleições autárquicas estarem ainda a acontecer num ano diferente de um ano das eleições gerais? O que isso significa em termos de desperdícios de recursos, tanto financeiros e materiais? O que isso significa em termos de mobilização do próprio cidadão para se comprometer com com a cidadania? Tudo isso temos que voltar a repensar e a discutir o que vale a pena votar em 2018, depois o mesmo cidadão voltar a votar em 2019. Quer dizer, há uma série de fatores aqui que, como país,
de forma descomplexada. Temos que sentar de mente fria e discutir o que precisamos de construir para esse país. Como é que nós queremos que assim seja. Porque dizia, por exemplo, um amigo meu, e quanto a isso o colega Rungwan é feliz, vive na Matola Rio. Alfredo, eu devo ou não recensear uma pessoa letrada, uma pessoa intelectual? Diz assim, tem que recensear porque é assim permitido. Mas iria votar ou não? Dizer, não era votar. Vai recensear porque é o direito que lhe assiste. Mas vale a pena fazer isso. E lembre-se que para recensear tem que perder um dia ou de trabalho ou um dia de sossego social com a família, que será um fim de semana. Quer dizer, e o que será da minha mãe? São essas todas coisas que temos que voltar a meter na complexa equação para a determinação da forma de realização das eleições. De uma forma geral, quer dizer, e ainda é muito cedo para chegarmos a conclusões exatas sobre as reais razões do fracasso, do não cumprimento das metas. Pois bem, Dr. Silvério Rungwan, eu gostava que elaborasse agora um pouco mais sobre essa questão da importância da subordinação ou insubordinação do STAI à Comissão Nacional de Eleições e não, portanto, ao... Exato, e isto também tem a ver com o funcionamento de todas as instituições políticas do nosso país, porque nós podemos até aventar algumas hipóteses se nós partimos do princípio que as pessoas que vivem na cidade de Maputo, que vivem na Matola, portanto em redor ou mesmo na capital, são as mais informadas, que acompanham os processos políticos. Só o fato, por exemplo, do processo de descentralização ter se arrastado, não se sabe se avança, se não avança. Só isto, para uma pessoa que quer organizar a sua vida, é motivo suficiente para se desinteressar, porque a partir do momento que há uma comunicação do chefe do Estado, em pompa e circunstância, que há esta mudança para estas eleições, mas a verdade é que estamos a chegar ao final do recenseamento, nem água vai, nem água vem. Eu penso que só este fato é desmotivador, porque a pessoa diz, bom, há de haver eleições, não há de haver. Se existirão, de que maneira? Porque não basta dizer que as eleições foram convocadas, mas foram convocadas, como é que há de acontecer? Porque nós estamos já praticamente 5 meses das eleições e ainda, de fato, não há uma decisão concreta sobre como é que essas eleições vão ocorrer, se é na base de listas, é na base da forma que era usada anteriormente. Portanto, eu penso que estamos aqui também a falar da responsabilidade em os políticos e os órgãos de gestão do país têm. E outro, o problema está de fato ligado a esta história do STAI e da CNE. Portanto, é respeitável que a partir do momento que há um órgão independente do governo, que é a CNE, portanto, os seus órgãos de apoio dependeriam deste órgão, porque o que é que vale teres um órgão independente para a realização das eleições, mas que depende na sua personalização de um órgão dependente do Estado. Portanto, esta é que é a questão de fundo. Portanto, esta subordinação do STAI a um ministério que é dirigido por um ministro que decorre de um processo eleitoral, eu penso que levanta de si suspeições. Aliás, só o fato de muitos órgãos do STAI não funcionar, penso que temos que pensar melhor. Queremos ou não um processo eleitoral justo, transparente e claro para todos, porque afinal de contas, um dos grandes objetivos por que se realizam as eleições é para dirimir conflitos, é para que todos saibam que, olha, se esta pessoa está hoje à frente do ministério, está à frente de uma província, está à frente de um distrito, é porque lhe foi confiado esse poder pelo povo.
Ora, para se atingir esse objetivo, é preciso que o tal povo conheça as regras que estão a ser seguidas e acredite que essas regras estão a ser implementadas. Portanto, a partir do momento em que se tomam decisões que vão criar, como estão a criar agora, muita celeuma, então é caso para perguntarmos, será esta a melhor forma de funcionamento? Ou terá chegado o momento de dizer, bom, uma vez que queremos um órgão independente de gestão das eleições, que é a CNE, esta CNE vai criar os seus próprios órgãos de apoio. E aí teríamos o tal STAI, se chamar o STAI, outro nome, dependente da CNE, teríamos um organismo em que estão todos os partidos políticos, sobretudo com assento parlamentar, representados, em que estão ali todos a gerir o processo e a influir no processo da mesma maneira, porque enquanto o partido que governa, por via, digamos, do Ministério, tiver uma influência maior no sistema, no organismo que gera as eleições, será sempre tentado a se reproduzir nas próximas eleições e acaba-se tendo esta ideia de quase cartas marcadas, não é? Portanto, há eleições, mas praticamente já se deslumbra o seu vencedor e quando é assim desmotiva, porque um campeonato, para ser competitivo, é preciso não se saber quem vai ganhar. Portanto, isso não é um problema só de Moçambique, mas em Portugal, que já se sabe que ou ganha o Sport, ou ganha o Benfica, ou ganha o Porto, que acaba também ser um campeonato muito discutível e que é até criticado. E significa que aqui em Moçambique muito mais. Portanto, se é um jogo que é ganho por uma única pessoa e este que ganha, essa pessoa coletiva que ganha, é ele que também controla o próprio processo e onde ele tem virtualmente melhores resultados é onde a afluência também dos eleitores vai tendo um conjunto de coincidências, um conjunto de situações anômalas em que se gasta muito dinheiro, muita energia na realização das eleições, para essas eleições depois serem contestadas, para essas eleições não atingir o seu objetivo final, que é unir a sociedade moçambicana, porque é preciso que nós aprendamos definitivamente isto, que o nosso país tem que estar unido, o nosso país de fato tem que pensar o mesmo. Alguém até dizia há dias que muitas vezes aquilo que é o pensamento do governo é o pensamento do governo, aquilo que é o pensamento da população é o pensamento da população, mas quando vamos ao terreno assume-se que este governo deriva da população. Então tem que se colocar a pergunta, se este governo deriva da população, por que as suas decisões são tão diferentes, as suas políticas são tão contestadas por uma população que meia volta elege o mesmo governo? Portanto, eu penso que é preciso que nós aprendamos que gerir um país não é fácil e para nós conseguirmos, para o governo conseguir realizar o seu plano quinquenal, para poder realmente poder governar, é preciso que seja legitimado. E a legitimação não vem simplesmente das pessoas elegerem, vem das pessoas elegerem e sentirem que são elas que elegeram. Porque neste momento estamos numa situação em que, mesmo numa provável vitória justa, digamos, do partido no poder, depois não se cria essa percepção. Por quê? Porque há um conjunto de aspectos que para todos são óbvios, por exemplo, que havendo um órgão independente, os seus órgãos de apoio devem derivar desse órgão. Por exemplo, é uma coisa tão óbvia, tão clara, que nem devia ser motivo de discussão, não é? É tão óbvio, por exemplo, que se nós temos autarquias, é nas zonas, a opção é que tem que ser as zonas mais urbanizadas. Não se justifica, por exemplo, que aquela zona da Matola Rio e Mozal não seja, por exemplo, autarcizada. Pelo contrário, vamos ter uma zona lá na Rádio Marcon, no outro sítio menos
urbanizada com menos população, esta é uma zona autarcizada. Não se justifica que possamos ter eleições destas. Quer dizer, há um conjunto de políticas públicas, há um conjunto de práticas administrativas, há um conjunto de decisões políticas que efetivamente só prejudica o nosso país. Não no sentido que prejudica a oposição, prejudica o nosso país no seu todo. E acredito que nem o governo, nem os partidos de oposição, se não forem loucas, não querem o mal do seu próprio país. Portanto, são esses aspectos que acho que merecem uma reflexão e uma mudança radical na forma como nós pensamos. E eu, por exemplo, estou triste por saber que se falou tanto de uma revisão constitucional. Estamos praticamente a uma semana do fecho da Assembleia e não se sabe o que vai acontecer, não vai acontecer. E eu acho que estes são aspectos que desmotivam e de que maneira as nossas populações. Muito obrigado. Engenheiro, procede quanto a si esta ideia de que o fato do dossiê da descentralização não ter avançado o suficiente a 5 meses, portanto, da realização das eleições e no decorrer deste processo de recenseamento eleitoral também possa ter constituído um fator de alguma reticência, algum recuo por parte de alguns potenciais eleitores, sobretudo nestas zonas, estamos a falar de Maputo, de Niassa, da Zambésia e por aí afora? Como eu dizia antes, na verdade, as reais causas ou razões que podem ter levado ao não cumprimento das metas ainda devem ser desvendadas, e este tem que ser um processo em que tem que ser feito de forma descomplexada e discutir-se isso com o objetivo mesmo de construir um país, um Estado em que se deseja a participação de todos. E eu acho que é uma das razões, se houverem cidadãos atentos a isso, acho que sim, porque foi muito propalado a questão do consenso que houve entre o saudoso presidente Afonso Dhlakama e o presidente Nyusi e a consequente deposição do projeto na Assembleia da República. E isto pode também ser um fator de desmotivação. Por outro lado, e acho que não menos importante, a morte do presidente da Câmara pode ter influenciado significativamente na desmotivação das pessoas que acreditam ou que acreditavam que ele, na verdade, é a pessoa que devia ou tinha a capacidade de mudar ou de enfrentar o sistema. Não foram poucas vezes em que eu, pessoalmente, fui confrontado perguntando: e agora, Dhlakama, que foi? A quem vamos votar? Pessoas telefonando, pessoas diretamente dizendo: não, para essas eleições, Dhlakama não seria votado, Dhlakama seria votado no próximo ano, mas ele organizou essas coisas. Quer dizer, tinha aqui uma série de histórias para explicar às pessoas, as menos esclarecidas, porque há uma esperança de que o Dhlakama é a pessoa que devia tomar o leme e endireitar as coisas. É uma razão. Mas, como dissemos, para além destas razões, desta é uma delas, também a outra do pacote ou do projeto de descentralização, que, na minha ótica, não concordaria muito com o colega, não estou tão pessimista como ele. É verdade que faltam poucos dias, mas ainda é possível, ainda dentro destes dias, ser viabilizado o projeto de revisão da Constituição da República.
Mas, para além disso, este é um país, ainda é possível ainda a prorrogação do término da 7ª sessão ordinária, para que assim seja. Portanto, a minha esperança e a minha percepção é que ainda há espaço para se trabalhar e a Assembleia da República aprovar o projeto de revisão da Constituição, porque este seria o ponto mais alto em que o cidadão moçambicano iria descredibilizar a Assembleia da República. Este seria o momento mais baixo da nossa democracia, de tão propalado, de tão publicidade foi isto, para depois chegar ao fim da sessão e dizer que não se conseguiu. Com o aproximar do fim da sessão, não deveriam já existir alguns indícios de que estivesse a caminhar nesse sentido? Não, eu acho que indícios existem. Meu caro, a Assembleia da República tem vários níveis de trabalho. O plenário é um nível mais alto, mas existem outros níveis que, de um modo geral, não são perceptíveis a nível da comunicação da cidade no geral. As comissões estão a trabalhar sempre, as bancadas estão a trabalhar de dia e noite. Portanto, estes todos são formas, são órgãos que estão dentro da Assembleia da República, que estão a trabalhar abaixo do nível do plenário. Por exemplo, eu tenho a certeza que esta matéria, por exemplo, está na primeira, que é a comissão, e a 4ª comissão. Eu tenho a certeza que estas comissões não passam 2 ou 3 dias sem falarem desta matéria. Portanto, eu tenho a esperança que ainda nesta sessão algo vai ser feito. E a minha esperança é que ainda ontem ouvi, na abertura da sessão, a presidente da Assembleia da República falar com determinação que vai fazer tudo para que a Assembleia, ou assim, o plenário, aprove a revisão da Constituição. Estive atento, apesar de estar tão dolorido, a quando de elogio fúnebre do malogrado presidente, o Presidente da República também foi peremptor. Portanto, eu acho que tanto a Presidência da República como a Assembleia da República não estão em condições de aceitarem uma descredibilidade tal ao levar abaixo este projeto, porque há uma expectativa enorme. A fasquia de expectativa que foi criada com esse projeto foi tão alta que qualquer erro, neste caso de não viabilizar este projeto, pode custar todo o processo de democratização do país, tal que o cidadão pode não acreditar mais nas instituições. De maneiras que não podemos fazer... há esperança, a minha esperança está ainda ao nível muito alto, 95%, 98%, de que ainda nesta sessão é possível. E se diga, a minha bancada, através do malogrado presidente, é signatária deste projeto. Então, não faz sentido eu venho aqui não acreditar. Nós vamos acreditar até o último minuto. O meu presidente morreu acreditando que este projeto seria aprovado, a democracia vai avançar. Portanto, não me caberia, não entra na minha cabeça nenhum membro da RENAM que isto não vai acontecer. Portanto, nós estamos prontos, mesmo que seja no dia de encerramento, vai ser aprovado o projeto de revisão da Constituição da República. O Dr. Silvério Ronguano não está tão seguro disso. Não, é que tem que haver calendário. Não? Nós conhecemos o calendário que temos até o final, de fato não dá essas indicações. E, aliás, é um assunto que, como o próprio senhor deputado disse, levantou tantas expectativas, que era suposto que 2 semanas, 3 semanas, e o que de fato desmotiva, descredibiliza, é exatamente esta falta de
de palavra que temos que assumir que às vezes falta, porque fala-se mais e faz-se menos. Então, quando se entra nisso, de fato, as pessoas começam a se aliar, não é? Portanto, fala-se todo ano de eleições justas e livres, que agora... Mas quando começa o processo, este processo ainda nem começou no sentido de campanhas, mas já está cheio de casos, cheio de problemas, que, de fato, as pessoas honestas e dignas começam a se aliar, a ficar indiferentes, a ver que é para ser para gozar, vão gozar outros. Não é? Portanto, se podemos usar esse tipo de expressões, porque não deixa de ser triste que, efetivamente, até hoje, já estamos a falar de prorrogar a sessão. Você pode perguntar, mas chegamos a prorrogar a sessão, estamos a fazer o quê? O que é que nos impediu? Então, são essas coisas que eu quero ter esta fé também, que isso vai acontecer, mas acontecer já estaria a ser uma coisa que aconteceu fora de horas, e a não acontecer, que é o mais provável, seria realmente carimbar a nossa incompetência. Não é o mais provável. Pronto, para encerrarmos este nosso tema proposto para hoje, que é, portanto, sobre o STAI, o processo de recenseamento eleitoral, eu gostava de ouvir suas últimas considerações, sobretudo em relação às implicações para as eleições, caso os números continuem, portanto, ou termine este processo com os números à margem, portanto, daquilo que eram as expectativas, principais, sobretudo nos principais centros de votação do país. Bom, eu penso que primeiro temos que ter uma abordagem comparativa. Eu confesso que, se calhar por distração minha, eu ainda não tenho, portanto, a comparação desses números com os números dos outros pleitos eleitorais. Mas há uma coisa que estou certo, que estas eleições acontecem num ambiente, de fato, de um custo de vida, de uma desconfiança, de perceber que, por mais que se falasse mal dos governos anteriores, nunca tinha havido um facto tão hediondo como aquela das dívidas ocultas, que ainda hoje o Ministro das Finanças reconheceu que, de fato, não foram escritas. Isso viola até as normas internacionais. Nunca tivemos a subida, por exemplo, de combustíveis tão estonteante como esta que estamos a ter. Já se dizer que o meticado está a valorizar. Portanto, se o meticado está a valorizar, significa que a própria importação já é mais favorável. Mas os preços hoje mesmo subiram. Portanto, estamos numa situação tão dramática, tão difícil nas nossas famílias, nas nossas vidas, que realmente levará muita gente a aliar-se da política, associado também, eu penso que este é um fenômeno novo, tanto nos tempos passados, não havia clareza, evidências de falta de palavra, de falta por parte dos políticos, como esta que está a acontecer, porque se anuncia uma coisa como esta, com esta força, e depois não acontece, realmente a confiança que as pessoas tinham na política já era baixa. Estes últimos factos só podem deixar, porque você não pode dizer que, bom, a economia está a melhorar, a moeda está a valorizar, a inflação está a descer, a economia está a melhorar. Por causa disso, então vou aumentar os preços. Por outro lado, os salários é o ano que subiram menos possível. Então, estamos aqui perante incongruências, perante inconsequências que efetivamente são os mais renitentes, os com mais fé, é que eu continuo a segurar esta barra da política para que obrigado, Dr. Silvério. Para si, implicações para as eleições destes números que têm estado a ser apresentados e, acima de tudo, esta tendência que parece levar-nos para esse lado em que mostra que grande parte dos eleitores, ou uma parte significativa dos eleitores, vão estar, portanto, vão se abster deste processo que se avizinha. Não, o que nós estamos a ter são números agregados dos distritos em que as sedes ou vilas serão municipais, com exceção da cidade de Maputo, que é toda ela autarquia.
provavelmente tínhamos que trabalhar para a autarquia, pura autarquia, para exatamente percebermos o que está a acontecer. Porque pode acontecer que todo o distrito, porque o orçamento é todo o distrito, o número seja baixo em relação ao distrito, mas pode ter havido um bom desempenho a nível da vila ou cidade autárquica. Pode acontecer. Portanto, ainda há um intervalo muito aberto. Portanto, temos que ter ainda mais cautela e só depois que poderemos ter exatidão de perceber. De todas as formas, a partir do momento em que conseguimos um determinado número ou uma determinada cifra de recenseados, estes é que farão parte dos eleitores para aquele processo, farão parte do novo 100%. Portanto, essa é que será a base de trabalho. E é sobre esses que os partidos políticos ou todos os interessados vão trabalhar com eles para que possam tomar a decisão de eleger. Mas há um problema que eu gostaria de deixar muito claro aqui, que anda por ali. Existem organizações públicas ou do Estado, como hospitais, escolas, direções governamentais, que estão a recolher os cartões para fazer um levantamento dos números. Eu queria fazer aqui um apelo para aqueles que me ouvem. Meus caros, não se deixem intimidar. No dia de voto, o que conta não é o número do cartão. Se o chefe quer o número do cartão, entregue-o à vontade, não é problema. Porque naquele dia só vai servir para identificar que você é eleitor. O que vai valer é a sua caneta ou o seu dedo. Portanto, se o chefe quer o cartão, não é preocupação. Entregue o cartão, o eleitor registra o número para o sossego e a alegria dele. Mas não diz nada. Não vamos deixar intimidar. Portanto, aqueles que não recensearam, vamos amanhã, em massa, vamos recensear até ao último que estiver no posto de recenseamento, o STAI terá que registrá-lo. E aqueles que estão intimidados, sejam corajosos e sejam firmes. Portanto, porque é só com o recenseamento que pode tomar a decisão. E a decisão vai ser no dia 10 de outubro. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Quero agradecer também, portanto, a presença do Dr. Silvério Ronguano. Nós vamos a sair para um breve intervalo depois de quase uma hora de conversa, de debate sobre esta questão do processo de recenseamento eleitoral que vai amanhã para o último dia, as dúvidas sobre uma eventual prorrogação ou não. De qualquer das formas, as entidades competentes irão se pronunciar amanhã e irão dar os números aproximados ou exatos em relação ao processo que decorreu em todo o país. Voltamos já a seguir ao curto intervalo.